quadro Pauta do Dia está de volta e aqui a gente aborda o que foi mais buscado na internet de acordo com o Google Trends. E entre os temas em alta hoje, apontados por essa ferramenta que mostra como um termo específico tem sido pesquisado, está a notícia da possibilidade de paralisação dos caminhoneiros. Vamos conferir aqui a tela do Google Trends. Como você acompanha, no meio da tarde já eram mais de 50 mil pesquisas sobre o tema. Acho que ainda não saiu da memória dos brasileiros a greve de 2018, quando a paralisação dos caminhoneiros e os bloqueios realizados em estradas chegou a provocar a falta de alguns alimentos, medicamentos e de combustíveis. Você acompanha nessa outra tela aqui que o maior interesse pelo tema veio de Minas Gerais. Na sequência estão os estados da Bahia, São Paulo, Tocantins e Paraná. E sobre os desdobramentos aí de uma possível paralisação dos caminhoneiros, eu converso agora com Marcelo Sibim, que é advogado trabalhista, e com o economista Eduardo Fleury, que também é advogado tributarista. Boa noite, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Doutor Marcelo, eu queria começar aí, a gente popularmente fala em greve, mas esse é o termo correto quando se trata da categoria de caminhoneiros? Boa noite, Flávio. Boa noite, doutor Eduardo e a todos os telespectadores. É um tema que a gente fala, né? A gente usa essa nomenclatura greve, mas que se for analisar em si, o correto seria paralisação, né? A CLT, ela não tem um termo específico, né, dizendo o que seria um ou outro, mas o termo greve, quando a gente fala, é mais utilizado para funcionários seletistas, funcionários públicos de determinada categoria. Já quando a gente lida com a situação dos caminhoneiros, como a grande maioria deles é formada por autônomos, né, existem os seletistas, mas a grande maioria por autônomos, então o correto é sempre a gente utilizar a paralisação dos caminhoneiros, como iminentemente pode ocorrer por esses próximos dias. Mas popularmente pode, né? Pode, sem problema algum. Agora, doutor Fleury, o que a gente pode dizer aí das reivindicações que estão sendo feitas nessa atual possibilidade de paralisação? Olha, na verdade, as reivindicações ainda não estão tão colocadas na mesa, mas elas nos parecem muito semelhantes, digamos, àquilo que a gente vinha tendo na greve de 2018, né, ou na paralisação de 2018. Basicamente, eles querem uma tabela com preço mínimo de frete e eles também querem o combustível mais barato, que é o que o governo parece oferecer isso, através de uma possível redução do PIS e COFINS, que acabou não ocorrendo em 2018, embora ele tivesse um projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso, mas acabou sendo vetado pelo presidente naquela época. Então, basicamente, eles continuam querendo, o principal ponto deles é uma tabela mínima de frete e uma redução também no preço do combustível. E os ganhos de uma possível negociação aí com o governo vão para onde, doutor Fleury? Ficam com os caminhoneiros mesmo ou vão para as grandes transportadoras, uma vez que, por conta aí dessa concorrência, muitas vezes é repassado para o valor do frete? Veja, aí tem uma coisa que a gente precisa entender, né? E é curioso que muitas vezes você vê a Confederação Nacional do Transporte e empresas que normalmente representam as empresas de transporte apoiando eventualmente esse tipo de movimento. Isso porque muitas vezes uma redução no preço, né, do combustível, por exemplo, ou uma redução no preço do pedágio, fator e outros custos da empresa, acabam sendo repassados inicialmente, lógico, para os caminhoneiros ou até mesmo para as empresas de transporte, mas esse é um setor que tem uma concorrência razoável, né? Uma concorrência não é concorrência perfeita, como diríamos na teoria econômica, mas é uma concorrência importante. Isso acaba levando que alguma redução de custo acaba sendo transferida, digamos assim, para as empresas contratantes, né? Então, por exemplo, uma indústria de alimentos, uma indústria automobilística que precisa transportar os seus bens de um lado para o outro, podem acabar tendo uma redução do valor do frete. Então, por incrível que pareça, talvez o tabelamento do frete, embora não ache correto do ponto de vista econômico, talvez poderia trazer um maior benefício do que a redução de custos, porque muitas vezes a redução de custos acaba sendo repassado para outros atores que não os caminhoneiros. A gente vai falar mais sobre essa política mínima e de frete daqui a pouquinho. Antes, doutor Marcelo, todas as notícias que eu pesquisei falavam em 1º de fevereiro como uma data provável para o início dessa paralisação aí. O que a gente pode dizer desse atual cenário, da disposição dos caminhoneiros de realmente pararem? Na realidade, Flávia, essa é uma situação que realmente pode acontecer.
Hoje cedo, pelas notícias até que nós acompanhamos, é como se o start tivesse acontecido aqui no estado de São Paulo. Tiveram diversos caminhões que ficaram em paralisação nas marginais, no início das rodovias. Então, isso já é um sinal de alerta para o governo, tanto estadual quanto federal, né, ficar um pouco aí preocupado com a situação, até porque o que ocorre? Eles, hoje em dia, devido à informatização, eles se comunicam muito rápido, né? Então, tem grupos de WhatsApp, as lideranças dos caminhoneiros, eles se comunicam, falam, olha, a gente vai movimentar uma greve, comumente chamada, né, devido a XYZ, que pedidos de direitos que eles querem modificar, né? Como bem o doutor Eduardo comentou, é algo que foi, entre aspas, prometido, mas que não foi efetivamente repassado. Então, aí nesse meio tempo, nós tivemos a pandemia, né, que muita gente também ficou aí esperando algum resultado, como que o governo ia se posicionar, como a questão econômica ia se posicionar. Então, eu acredito que sim, efetivamente pode ocorrer no próximo dia 1º de fevereiro essa paralisação, a qual, como todos nós sabemos, né, em 2008 foi terrível. Nós dependemos dos caminhoneiros, né? É uma categoria que efetivamente movimenta o país, ainda mais em uma hora como essa, quando nós estamos num cenário pandêmico, a logística e todos os setores de entrega estão em alta, então é momento de refletir acerca do pedido deles. Pois é, doutor Marcelo falou uma coisa importante aqui, doutor Fleury, o momento que a gente viveu em 2018, que a gente viu os bloqueios nas estradas, com isso houve um desabastecimento aí, muitas filas nos postos de combustíveis que a gente tentava abastecer muitas vezes e não conseguia. Com base na experiência passada, o que pode ser feito para evitar um novo caos, doutor Fleury? Olha, inicialmente eu queria fazer uma observação que é muito importante. Nós estamos num momento bem diferente do que nós estávamos em 2018. Certo? Um momento em que a economia estava bem melhor do que está hoje, obviamente em razão da pandemia, em que todo mundo está sofrendo, todo mundo está passando por dificuldade, muitas pessoas estão sem emprego. Então, a visão da sociedade em relação a esse movimento ele pode ser diferente. É importante ter uma análise bem... os próprios caminhoneiros precisam analisar bem que tipo de movimento que eles vão fazer. Não que muitas vezes a reivindicação possa não ser justa, ela pode ser justa, mas a gente tem que saber que nesse momento o país está precisando da ajuda de muitas pessoas e tem muitas mais pessoas sofrendo, né? Sem emprego, sem ajuda do benefício mínimo que o governo estava pagando no ano passado. Esse ano ainda não veio, talvez se vier vai ser um valor bem menor. E, por exemplo, parte de uma ajuda que eventualmente pode ser dada aos caminhoneiros poderiam, de outra forma, ser encaminhada para, por exemplo, pessoas que estão sem emprego, né, e que precisam dessa ajuda, desse programa de benefício mínimo. Então, quer dizer, eu acho que eles precisam realmente pensar um pouquinho em como eles vão dirigir esse tipo de reivindicação. No entanto, eu digo, é uma atuação muito política, né? O governo tem muito, respondendo diretamente a sua pergunta, os governos em geral têm muito medo desse tipo, porque é um desgaste político muito grande, foi um desgaste político muito grande em 2018. Então eles devem mexer com muito tato e é difícil ter uma receita para como resolver, para como lidar com essa situação. Se fosse fácil, em 2018 a gente não tinha passado aí 10 dias com essa paralisação, né? Do ponto de vista econômico, o que uma greve como essa significa para o país, doutor Fleury? Nesse momento a gente estaria próximo de um caos, né? Eu vou dizer para vocês que se a greve prevalecer como ela, ou foi realizada, como ela chegou ao ponto máximo, como ela chegou em 2018, em que você fica sem combustível, em que você fica sem alimentação, enfim, uma porção de outros itens essenciais, no meio dessa pandemia, eu acho que nós entraríamos num caos, né, gigantesco, né? Então, quer dizer, eu acho que seria o pior cenário, uma paralisação total de uma perda de rendimento, possibilidade de consumo, pessoas necessitam. Hoje nós estamos precisando transportar oxigênio de um estado para outro, nós estamos transportar pessoas de um estado para outro. Você imagina a estrada sendo bloqueada, a vacina tem dificuldade de chegar nos locais. Enfim, nesse momento, um movimento como aquele seria um verdadeiro caos para o país.
Não é bom nem a gente imaginar, né? Doutor Marcelo, o que a legislação diz sobre a paralisação da categoria como essa categoria dos caminhoneiros? Na realidade, Flávia, a legislação, existe a lei, né, 13.103 de 2015, a gente chama que é a lei dos caminhoneiros, né, comumente chamada. A questão é que ela veio para fazer, como que eu posso dizer, um regramento, né? Ela veio para regrar a questão de jornada de trabalho, para regrar a questão de descanso, eventualmente delimitar um piso salarial, um piso para outros pontos, né, da relação de trabalho entre o caminhoneiro e a empresa em si, né? Eu acredito que essa lei ela veio mais para caminhoneiros que são seletistas, que têm os seus contratos com as empresas, né, em si. Para os autônomos ela não funciona muito bem, né? Aí a gente entra na questão do frete e tal. Eu acredito que falta um pouco de atuação, né, do legislador para com os caminhoneiros. Basicamente falando, se a gente for analisar um cenário, como bem colocou também o doutor Eduardo, sobre a questão a ótica lá de 2018 agora, realmente é o caos. Agora, por que em 2018, com o que a gente viveu lá, o governo, seja o estadual ou federal, né, não veio tomando atitudes prévias? A chamada advocacia preventiva, como a gente fala hoje em dia, a gente verificar um problema e a legislação irá adequando ao tema, né, para que isso não se repita. Eu sei que não é fácil, né, mas nós já estamos em 2021, né, está na hora do legislador começar a enxergar que algumas situações não pode a gente deixar, vamos dizer assim, a deadline, né, a linha final. Vamos começar a trabalhar preventivamente nessas situações, né, dentre as inúmeras reivindicações dos caminhoneiros, a questão de tributos, como nós estávamos comentando, né? Então, por que isso não foi analisado de forma anterior? Né? Os direitos trabalhistas deles, né, que muitas vezes viajam por 72 horas e tem que fazer uns turnos de revezamento cansativos. Então, eu acredito que falta um olhar preventivo para que situações como eminentemente a gente pode viver não ocorram. Pois é, uma das reclamações deles, das reivindicações, é que não houve aí um avanço legislativo no fato de estabelecer, de criar um piso mínimo de frete. O que a gente pode dizer? Como é que está essa situação, doutor Marcelo? Eu acredito que a questão do piso mínimo de frete, eu compartilho da ideia do doutor Eduardo, né, que nós estávamos falando da questão, talvez seria interessante, né, eles terem tido essa conversa, né, aquilo que a gente fala, o diálogo resolve muitos problemas, né? Então poderíamos ter utilizado de todas as lideranças dos caminhoneiros, que são diversas aqui no país, mas nós temos algumas que são mais massificadas e que têm esse acesso, né, ao governo muito mais fácil, e ter buscado isso anteriormente, né? Vamos dizer assim, se nós formos analisar de um ano para trás, então, vamos lá, março de 2019, quando começou a situação da pandemia, até agora, janeiro de 2021, que nós ainda estamos em situação de pandemia, então é complicado você movimentar alguma questão econômica, porque tem que haver uma movimentação, né, para beneficiar um ou outro, no cenário que a gente se encontra. Então, talvez, como eu disse, se previamente tivesse feito, talvez resolveria. Como não foi, né, acredito que agora é momento de buscar um equilíbrio, né? Não podemos ser 8 ou 80, é momento de diálogo, de não agir por impulso, né? Falo isso na questão dos caminhoneiros, de não tomar essa providência mais drástica, como seria a paralisação, e tentar, mediante o diálogo, solucionar o problema. Doutor Fleury, o senhor já falou um pouquinho aqui dessa questão do piso mínimo, mas só para a gente esclarecer bem, como é que ele funcionaria aí na prática? O senhor acha que funcionaria? Bom, a tabela mínima, eu pessoalmente, como economista, acho que é uma coisa que não deveria ser utilizada, porque ela acaba causando uma rigidez no mercado que muitas vezes pode prejudicar. A tabela mínima, ela funciona bem quando ela está muito próxima do preço de mercado mínimo. Então, ela funciona bem. Mas o que é difícil de fazer, se você tenta procurar na internet preço de frete, ele é muito difícil de você saber, porque depende da região que você está. O preço do diesel, ele é um em São Paulo, ele é outro no Acre, no Amazonas, no Ceará, no Rio Grande do Sul. Então, para começar, você já tem essa dificuldade. O próprio preço da mão de obra mesmo, né, os salários
em diversos estados do Brasil são diferentes, né? Então, a própria remuneração do trabalho do caminhoneiro também varia. Então, construir essa tabela depende muito do tipo de frete do produto que você está carregando, depende do local do que você está falando, do tipo de produto que você, como eu disse para você, que você está carregando. Então, quer dizer, ela pode existir, já existe no próprio projeto do ano de 2018, ela foi feita essa tabela com várias opções, digamos assim, mas assim, quando ela é tão estratificada como essa, acaba tendo dificuldade de ser cumprida. Mas, de qualquer forma, eu acho que seria uma variante, se você fosse pensar economicamente para tentar proteger os caminhoneiros hoje, eu acho que a tabela de frete mínimo é mais efetiva do que a redução de preço, porque uma redução de preço de insumos como combustível tende a ser repassado para os consumidores do frete, que acabam sendo principalmente as grandes empresas. Então, isso acaba não dando um resultado tão bom. Dá um resultado bom de imediato, mas logo na sequência, isso acaba sendo repassado. Então, eu chamo a atenção que realmente a tabela de frete seria mais efetiva para eles, mas repito, enquanto economista, acho que essa tabela de frete não vai funcionar muito bem. Pois é, e os caminhoneiros eles reclamam muito dos custos. Como é que é feita essa composição aí? O que pesa mais no bolso aí do caminhoneiro, doutor Fleury? Olha, obviamente o próprio equipamento, o caminhão, né, já é um custo pesado, a custo de manutenção, como você fala, em pneus e tudo mais. Mas, sem dúvida nenhuma, o custo que ele sente mais no dia a dia é o custo do combustível. E o custo do combustível, quando a gente faz a comparação, por exemplo, com 2018, julho de 2018, após a paralisação, a gente estava com mais ou menos um preço de R$ 3,40, certo? É uma média de mercado do Brasil. Hoje a gente está com alguma coisa entre 3,40, 3,45, 3,50, também depende da região do país, né? Então, quer dizer, em termos de preço, hoje nós estamos mais ou menos próximo do que a gente estava no ano de 2018, né? Depois do movimento. Então, quer dizer, o preço não subiu tanto assim. Uma forma de tentar fazer isso, que está sendo buscada pelos caminhoneiros, é a redução do PIS/COFINS, que hoje corresponde mais ou menos a 12% do preço. Eu falo 12% do preço porque o PIS e COFINS ele é cobrado não com base em percentual, mas na prática ele é cobrado com base no valor fixo por metro cúbico ou por litro de combustível. Então, o valor X reais por litro. Então, nesse caso, se o preço é maior, o percentual é menor. Se o preço é menor, o preço do combustível é menor, obviamente o percentual do imposto acaba sendo maior. Então, por isso que hoje a gente fala que mais ou menos o PIS e COFINS é 12%. Só que esses 12% do PIS e COFINS, ele corresponde a uma arrecadação também mais ou menos, porque a Receita Federal não, mas mais ou menos 23 bilhões. Eu calculei isso pelo consumo de combustível, tá? 23 bilhões é muito dinheiro para o governo federal. E o governo federal hoje está lutando para arranjar recursos para pagar, tá certo, o benefício emergencial. Então, que custaria algo em torno de 8 bilhões por mês, perdão. 8 bilhões por mês. Então, realmente, é uma conta complicada, né? Quer dizer, você vai eventualmente dar um benefício para o caminhoneiro, mas você vai faltar recursos para você dar benefício para uma grande parte da população. Então, quer dizer, tudo isso precisa ser muito bem pesado. Não que os caminhoneiros não tenham a sua importância, são trabalhadores como qualquer outro trabalhador, mas e precisa de suporte. Mas a gente precisa pensar bem aquele que mais necessita neste momento, né? Vamos falar um pouquinho, então, do fator humano, doutor Marcelo, do trabalhador. O que se vê mais na categoria? São empregados de grandes transportadoras ou são os autônomos? Esse é a grande problemática né, do setor, Flávio. Por quê? Muitos caminhoneiros optam por trabalhar como seletistas no início. Eu já conheci vários assim. Então, eles buscam uma certa segurança, né? Não vou depender de frete, então eu vou me candidatar a uma determinada vaga de X empresa de logística, por exemplo, ou uma grande empresa que tenha a própria frota. Quando ele entra lá, efetivamente, como a gente estava falando da lei dos caminhoneiros, né? A gente nunca pode dizer nunca, mas grande parte dos direitos não são cumpridas. Né? Então, o que você vê? Você vê a consequência disso é o quê? Ações trabalhistas abarrotando o judiciário em função disso.
né, em função desse não cumprimento. E aí, o que acontece? Uma empresa que não cumpre o que é efetivamente delimitado pela legislação, digo, na relação de trabalho, no emprego, desgasta o funcionário, né? Então, vai desgastando esse caminhoneiro, o que automaticamente faz com que ele comece a trabalhar como autônomo. Então, ele vai para uma linha de fretes, ele já começa, ele pega essa rescisão dele, compra o caminhão dele e vai. Mas, da mesma forma, ambos tipos de trabalhadores, sejam os seletistas ou os autônomos, sofrem com o labor efetivo que é ser caminhoneiro, né? Não é fácil ser caminhoneiro, a verdade é essa, né? A gente sabe das nuances e nós todos dependemos deles para tudo, né? Se a gente for para analisar, para tudo, né? Como nós bem comentamos agora, em 2018 não tinha combustível para abastecer o carro e tal. Agora, a questão é que a justiça precisa achar esse equilíbrio, né? Não precisa ser só o legislador, eu falo isso porque muitas vezes a gente coloca e vira, fala, não, o legislador deveria criar uma lei para tanto, mas o judiciário também pode agir, né? A gente chama jurisprudências, né? Jurisprudências que são os julgados de juízes sobre um determinado tema que tem o mesmo objeto. Então, nessa situação, a gente pode se respaldar, ver o que a justiça pode trazer de bom para determinada categoria, né? No caso para os seletistas, que sempre são acionados ali, que acionam a Justiça do Trabalho, e a gente vai evoluindo a legislação com base nisso, né? Eu acredito que a situação, como é que eu posso dizer, o maior empecilho deles é realmente o não cumprimento dos direitos estabelecidos no contrato de trabalho, que aí, como eu disse, vira um efeito cascata sem fim, né? Aí viram as ações trabalhistas, eles vão parar no sistema de autônomos, que também tem os mesmos problemas que os seletistas, então a gente fica num looping enquanto não tem alguém para regulamentar e estabelecer de forma correta como a categoria deve agir no cotidiano. E enquanto não tem essa regulamentação aí, quem é responsável por fiscalizar tanto essa relação trabalhista quanto também o trabalho dos autônomos? Na realidade, a gente pode... São vários órgãos, né? Então, por exemplo, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que cuida aí, vamos dizer assim, ela tem esse viés de olhar para ver se tudo está sendo cumprido. Se a gente for olhar um pouco mais para o lado judiciário, o Ministério Público do Trabalho, ele também tem essa característica. Tem os sindicatos também, que os caminhoneiros são um dos, né, possuem sindicatos que têm representatividade, então eles também fiscalizam, né? E são eles que vão movimentando essa situação no judiciário. Determinada empresa não está cumprindo com tanto, né? E aí começa a gerar um passivo trabalhista alto, né? O MPT investiga que, vamos dar um exemplo, caminhoneiros que estão viajando a mais de 72, 80 horas, né? E muitos deles, infelizmente, a gente sabe, acabam se utilizando de medicamentos que não são adequados, que aí prejudica a saúde, prejudicando a saúde afeta o Estado. Está vendo como tudo tem que andar num trilho, né? Tem que ser um círculo bom, porque a partir do momento que um ponto falha, todos vão falhar. E aí a gente está falando, como eu mencionei agora há pouco, de uma categoria que é extremamente importante para o país, né? Nós, infelizmente, o país não investiu, por exemplo, em ferrovias, que também teriam esse viés de transporte, de logística, que é pouquíssimo, a porcentagem é pouquíssima que acontece aqui no nosso país. Então, praticamente toda a situação que a gente demanda de transporte terrestre ocorre pelos caminhoneiros. Então, eu acredito que talvez não seja o momento, como bem nós comentamos aqui no começo do programa, talvez não seja o momento para alegar tudo isso, pleitear umas situações dessa forma, né? Eu acredito que pode pleitear sem agir com tanta agressividade como em 2018, mas buscando o equilíbrio da relação entre caminhoneiros e governantes, né? Pois é, só para a gente encerrar aqui, doutor Fleury, ainda dá tempo de uma negociação aí para evitar que dia 1º o caos se instale, né? A gente espera que isso ocorra, né? E para o bem dos dois lados, né? Dos consumidores, da população do país que está passando numa situação bastante complicada, certo? E acho que até para o próprio bem dos caminhoneiros também, né? Porque eles têm que olhar que no momento em que todo mundo passa dificuldade e eles tentam se individualizar, precisa ver qual vai ser a simpatia que a população em geral vai ter em relação a esse movimento. Então,
que eles conseguiram, naquela época, uma certa simpatia da população que, apesar de ter sofrido, de uma certa forma, suportou aquilo ali. Então, nesse momento, eles precisam ter um pouco mais de cuidado. E acho que cabe ao governo dirigir isso daí, começar a estabelecer alguma pauta, tá certo? Quais são refazer aquela pauta anterior, né? Que, como disse o doutor Marcelo, já é muito bem conhecida, traz essa pauta e começa a trabalhar em cima dela. O que a gente pode fazer em relação a esse assunto, àquele assunto, ao custo, né? Tenta trazer isso daí numa discussão para tentar levar a um termo bom. Então, o principal ponto para abrir a negociação pega a pauta e vai discutindo item a item. Então, eu acho isso bem importante, a despeito que eu acho que no final do dia, como eles já marcaram a data, etc., talvez eles façam um ato simbólico no dia 1º, entendeu? E aí tentem parar o país, etc., mas aí, talvez, retomando a negociação, eles, vamos dizer assim, segurem o movimento, pelo menos por um tempo, né? É o que todos nós esperamos. Doutor Fleury e doutor Marcelo, muito obrigada pela entrevista. E essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Você pode rever o jornal e o nosso quadro Pauta do Dia no YouTube. Nosso canal é TV Justiça Oficial. Até amanhã. Tchau.